Obrigada, Larissa. A gente trouxe aí a leitura política e agora a gente traz a leitura econômica sobre esse assunto com a nossa analista Débora Oliveira. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo aí já nos acompanhando. Pois é, vamos fazer essas contas que o governo está fazendo, está se debruçando por conta dessas articulações políticas. Está mantida aquela meta de déficit zero em 2024. Você tem o corte das emendas parlamentares, porém esse fundo eleitoral recorde, agora olhando para as eleições municipais. No fim, dá para fechar a conta? O que nesse momento assusta a ponto de fragilizar essa meta, essa possibilidade de equilibrar, ficar no 0 a 0 esse ano? Já respondendo a sua pergunta, Carol, não dá para poder fechar a conta, inclusive, principalmente se a gente considerar o que o Tribunal de Contas da União, já na semana passada, fez um alerta. Quanto às distorções desse orçamento, a falta de detalhamento ali de onde vem a arrecadação, a fragilidade que a gente tem nesse orçamento que foi agora sancionado pelo presidente Lula. Somente o que foi alertado pelo Tribunal de Contas da União chega na casa ali dos mais de 50 bilhões de reais, o que a gente teria de déficit, ou seja, de rombo mesmo, nessas contas do governo desse ano. Aí entram vários fatores, tem a questão da Previdência Social, que é uma conta que aumenta ano a ano, tem várias outras distorções que o Tribunal de Contas faz esse alerta. E aí também tem essa questão da desoneração, Carol, que você muito bem pontuou. São 20 bilhões que não estão previstos nesse orçamento e que esse corte aí de 5 não vai cobrir esse buraco. Então vamos dar uma olhada aqui na tela só para poder a gente fazer a conta juntos, entender exatamente de onde vem cada coisa, né? Bom, foi mantido aqui o fundo eleitoral de 4,9 bi, a Larissa muito bem já explicou para a gente, todo esse bastidor político, aí o interesse de se manter esse aceno para as bancadas, inclusive ano eleitoral. O PAC de 54 bilhões também foi mantido aí pelo Congresso, era o que já tinha sido proposto pelo Congresso, no final das contas foi mantido. A meta fiscal zero, que aqui vem uma discussão desde o ano passado e tem sido fundamental essa preocupação, demonstrar pelo menos a preocupação de perseguir esse déficit zero, apesar da gente já ter o alerta do TCU de um rombo gigantesco. Agora, o que muda? Essas emendas. A gente tinha aqui um valor que passava dos 50 bilhões, chegava a 54 bilhões. Ficou agora no total de 47,4. Vamos para a próxima tela para a gente entender o que é cada uma dessas emendas e o que mudou. As emendas das bancadas permaneceram as mesmas, 11,3 bilhões. As emendas individuais são obrigatórias, também 25 bilhões, isso não muda. As emendas de comissão, que são aquelas propostas, são aquelas emendas que são propostas ali pelas mesas diretoras das duas casas, também pelas comissões parlamentares, essas sim que sofreram esse corte, foi para 11,1 bi, ainda assim passando 7 bilhões e meio de reais, o que a gente teve no ano passado, Carol, ou seja, ainda é um valor recorde dessas emendas parlamentares, que são repassadas aí, dessas emendas parlamentares, que o governo vai ter que bancar com isso, apesar de justificar esse corte. É um corte obrigatório, Carol, praticamente, por causa da questão da inflação. Se a gente tem uma queda na inflação, tem uma queda também no custo das contas do governo. Isso faz com que o governo, obrigatoriamente, tenha que gastar menos. Então, teria que realmente ter esse corte. Considerando que o mercado inteiro também está revisando a inflação para baixo, esse corte deveria ter sido até maior, cara. Bem, emendas parlamentares, como falávamos instantes atrás, ganham um peso 2 no ano de eleições municipais também. Não é só olhar para fundão eleitoral, mas também para esse debate em torno das emendas parlamentares. Já que estamos falando de dinheiro, de bilhões de reais, temos aí um plano que anuncia 300 bilhões de reais voltados para o setor da indústria. Inclusive, durante o lançamento desse plano de incentivo ao setor, o presidente Lula comentou sobre o assunto, disse que para o Brasil se tornar competitivo, é preciso financiar produtos que hoje o país quer exportar. Para que o Brasil se torne competitivo, o Brasil tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. A gente não pode agir como a gente sempre agiu, achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que todo mundo vai comprar do Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações. O debate a nível de mercado internacional, ele é muito competitivo, ele é uma guerra, porque muita gente fala em livre mercado quando é para vender, mas quando é para comprar, ele protege o seu mercado como ninguém. E aí vamos com a reação do mercado, que a Débora Oliveira acompanhou bem de pertinho durante toda a segunda-feira. Débora, e a percepção não foi boa. O mercado não gostou do que viu, está apontando aí um risco das contas públicas, mais um.
Mais um, viu, Carol? Por quê? Porque praticamente a gente está tratando aí com essa nova indústria de um presente antigo, na verdade, só que com um embrulho novo, né? Com um pacote novo que foi colocado aí, inclusive, para essa nova proposta aí da indústria. Mas o que acontece, né? Qual que é a grande preocupação do mercado? Da forma como tem sido feito o financiamento, que foi apresentado ontem, para poder subsidiar essa questão da nova indústria. Não só subsidiar, porque quando a gente fala de investimentos, muito se pensa em subsídio, não se trata apenas de subsídio nesse caso, tem uma parte de crédito nisso, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, o que foi explicado ontem, de como que vai ser e de onde que vai vir esse dinheiro. Então, o que acontece? A gente tem aqui, recursos para os financiamentos foram anunciados o total de 300 bi até 2026, que é ali o final do primeiro mandato do Lula. De crédito, através do BNDES, vai ser disponibilizado 271 bi. Isso aqui retornável para o governo. O não reembolsável, aqui começa a preocupação do mercado, 21 bilhões. O que são esses créditos não reembolsáveis? São aqueles que o governo vai entrar apostando junto ali no mercado em novas pesquisas, em novos projetos e que isso é um investimento por parte do governo. Isso não volta, esse dinheiro não volta para ele, não é um financiamento. Os investimentos em ações, o que é isso aqui? 8 bilhões de reais que o BNDES vai poder comprar em ações de empresas, em que ele vai estar ali investindo para poder, no final das contas, apoiar ali novas empresas, novos projetos. Isso aqui já foi feito lá atrás. Isso mudou quando entrou o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso foi mudado porque foi muito questionado pelo mercado e porque foram investimentos que muitos não trouxeram retorno. E aí mora a preocupação do mercado. Por que não avaliar o que deu ou não certo lá atrás antes de repetir o que já foi feito? Por isso essa preocupação, por isso a gente viu ontem o Ibovespa fechando em quase 0,1% de queda, fechou ali em 0,82% de queda. O dólar disparou, Carol. Quase 5, né? Quase R$5 novamente por causa dessas distorções em relação a esse projeto que traz ali fórmulas antigas, o que já foram usadas lá atrás. É claro, a gente sabe que o país é muito competitivo em relação a energias renováveis, a geração de energia limpa. Isso torna o Brasil hoje no mercado coloca o Brasil, né, no mercado num cenário mais positivo do que realmente o que a gente tem em relação a outros países, mas a gente também tem um cenário diferente. Quando a gente teve o governo Dilma, a dívida PIB estava na casa ali dos 50%, né, ali do PIB. Agora a gente tem a dívida na casa dos 80% do PIB. Qualquer erro agora é muito mais preocupante do que o que a gente tinha lá atrás. O cenário externo também está diferente. Inflação muito alta lá fora, então a gente tem um cenário diferente. Qualquer erro agora é comprometedor. Débora Oliveira, daqui a pouquinho volta trazendo mais análise da economia aqui para você no Novo Dia.